Você está absolutamente certa. Não estamos nem parando um momento para refletir sobre o quão dramático isso é. Pode-se até descrever isso como uma espécie de troca da guarda, especialmente se você pensar que a Grã-Bretanha foi por muitos anos aquela parceira júnior na Aliança Transatlântica, o principal tipo de parceira dos Estados Unidos ao pensar em cooperação em operações militares, certamente na luta contra ideologias perigosas. E especialmente se compararmos com a Primeira Guerra do Golfo, da qual me lembro porque os Estados Unidos na época, e lembre-se, aquele foi um momento ainda maior de hiperpotência americana. Esse foi o momento em que os Estados Unidos estavam tão preocupados em não afastar os países do Golfo, que faziam parte dos aliados contra o Iraque de Saddam Hussein, que basicamente exigiram que Israel, mesmo tendo sido atacado por foguetes vindos do Iraque, permanecesse parado. Eu tinha amigos pilotos na época que todas as manhãs acordavam, sentavam na cabine por horas ainda no solo e depois voltavam. E era só isso. Essa foi a Primeira Guerra do Golfo. Pilotos israelenses literalmente sentados por horas no solo. Então, pense que isso foi há cerca de 35 anos. Pense na diferença daquilo para onde estamos hoje, onde não se considera que a cooperação dos Estados Unidos com Israel vá alienar os países árabes. Na verdade, o oposto, onde fica claro que isso foi planejado com Israel e claramente executado em conjunto com Israel. Então, a transformação de Israel nesse parceiro júnior dos Estados Unidos e o fato de o secretário de Guerra dos Estados Unidos falar de Israel como um aliado capaz e também fazendo comentários sarcásticos sobre os países da Europa Ocidental por não serem esse tipo de aliado capaz, até mesmo sendo uma decepção real, mostra realmente a magnitude dessa transformação. E falando sobre a magnitude dessa transformação. Quando você olha para o que está acontecendo no próprio Golfo, você se surpreende com isso? O regime iraniano tem como alvo as nações árabes, nações do Golfo como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Omã, o Catar, a Turquia e outras. É uma lista longa e intrigante, e também inclui locais civis como aeroportos e hotéis. Você esperava uma reação mais forte do mundo inteiro diante desses acontecimentos? Quais são seus pensamentos, suas percepções? Então, os ataques aos estados do Golfo vêm de duas direções. A primeira realmente demonstra a reação violenta da República Islâmica, basicamente apostando que os países árabes, se forem atacados por um período suficientemente longo, vão pressionar os Estados Unidos para que parem. Mas, de muitas maneiras, isso enfraquece a causa, porque quanto mais a República Islâmica se mostra um ator insano, a ideia que os países árabes tinham de que poderiam viver ao lado de uma República Islâmica enfraquecida parece cada vez menos plausível. Até ouvimos recentemente conversas sobre a República Islâmica querer anexar o Bahrein. Então, quanto mais ela ataca os países árabes do Golfo, menos provável é que esses países digam: tudo bem, estamos felizes em deixar como está, viver com o cessar-fogo e deixar as coisas terminarem como estão agora. O outro aspecto, e isso é especialmente verdadeiro para os Emirados Árabes Unidos, é que os Emirados foram atacados muito mais do que Israel. E eu acho que não é coincidência, porque os Emirados Árabes Unidos são um símbolo brilhante de tudo que o Islã pode ser quando quer olhar para o futuro, ser moderado. E é também por isso que os símbolos que foram atacados, como você mencionou, são os símbolos da abertura, o aeroporto, os hotéis. Basicamente atacando a ideia de que você pode ser uma nação muçulmana próspera, voltada para o futuro, tolerante, inclusiva e que isso será permitido. Então, o ataque da República Islâmica aos Emirados Árabes Unidos é, acima de tudo, um ataque ideológico. O que mais uma vez mostra que, se a República Islâmica cair, e eu digo que vai cair, então isso também será uma queda ideológica. Não será apenas uma mudança de regime,
Será a queda de todo o modelo do que significa ser um país governado pelo Islã. O que você pensa, então, quando fala sobre uma possível mudança de regime, agora mesmo? Obviamente, há muito foco no novo líder supremo, Mostafa Khamenei. Ouvimos mais cedo hoje, há poucas horas, sua declaração sendo lida na televisão em Teherã por uma apresentadora de notícias. Não há provas de que ele era o autor da mensagem. Mesmo assim, a mensagem é de que os ataques do Irã aos vizinhos árabes do Golfo vão continuar e que todas as bases americanas serão atacadas. Então, seja ele ou não, esteja ferido ou não, a mensagem do regime continua a mesma de antes. Exatamente. E é ainda mais intenso no sentido de que eles estão forçando os países do Golfo a tomar uma decisão que eles vêm tentando evitar há muito tempo. De muitas maneiras, a escolha é: você está com o Irã, está com a República Islâmica, ou está com os Estados Unidos. O que a República Islâmica está basicamente dizendo é: não vamos mais permitir que vocês fiquem nessa área de ambiguidade, de falta de clareza. Estamos forçando vocês a escolher. Ou vocês permitem que os Estados Unidos operem a partir do seu território, que sejam seus protetores, ou vão ter que basicamente pagar o preço. E uma vez que um país começa a dizer isso, que espera que o outro pague, isso também significa que ele se reserva o direito de atacar, de tomar território, de tomar bens. Então, mais uma vez, você está vendo o comportamento de um regime que, na minha opinião, com razão, entende que essa é uma batalha até o fim. Nós já sabemos, sabe, quando as pessoas disseram no começo: isso vai durar só alguns dias, e depois voltariam para a mesa de negociações. Mas não há negociações. O presidente americano deixou claro que não há nada que os Estados Unidos queiram do Irã que a República Islâmica possa oferecer. Então, neste momento, não há utilidade para negociações. E como resultado, a República Islâmica entende e age como se isso fosse uma batalha até o fim da própria República Islâmica. Bem, certamente agradecemos seus análises. Sempre há tantos cenários diferentes que podem acontecer. Continuaremos acompanhando. Doutora Einat Wilf, ao vivo de Tel Aviv. Muito obrigada por estar conosco nesta cobertura especial.